Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar... Prezados professores, superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais esta pré-aula da nossa EBD. E desta feita, ou neste trimestre, primeiro trimestre de 2020, estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Tivemos a oportunidade de estudarmos na nossa pré-aula da semana passada a respeito de Adão, o primeiro homem. E hoje vamos refletirmos um pouco sobre a criação da primeira mulher. Veja que o título da nossa lição, ela vai nos falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. O nosso texto áureo, baseado em Gênesis capítulo 2 e o versículo 23, diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A nossa verdade prática resume a lição na seguinte frase: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Eu quero já aqui louvar a Deus pela vida do pastor Claudio Honor de Andrade, o homem que Deus tem usado para nos trazer um assunto tão importante e de tanta necessidade para os nossos dias de hoje, mormente nesse período em que a gente vê muitos confrontos com a Bíblia Sagrada, principalmente para com o livro do Gênesis. E entender o livro de Gênesis, ou do Gênesis, é crucial para a nossa vida de fé cristã. Eu quero já fazer aqui um parênteses e solicitar principalmente a você, superintendente da escola dominical, que divulgue junto aos demais professores da sua igreja. E nós temos agora o nosso canal no YouTube e nós lançamos a partir da semana passada as lições também para a classe dos jovens. Então você poderá indicar e solicitar que o seu professor da classe dos jovens e também da classe dos juvenis se inscreva e possam também estar assistindo às nossas pré-aulas dessas duas faixas etárias. A lição dos jovens, que vai falar sobre o tema Jesus Cristo, Filho do Homem e Filho de Deus. Já está disponível no YouTube a lição de número 1 e a lição de número 2. Temos também a lição dos juvenis, que vai falar sobre os conselhos sociais e espirituais dos profetas menores, uma lição muito rica que também está sendo ministrada pelo nosso CAPED. Pois bem, lição de número 2, de adultos, a criação de Eva e a primeira mulher. Aqui, a primeira questão que nós precisamos entender é que Deus, ao criar o macho, Deus já tinha na sua onisciência ou na sua presciência a criação da mulher. A mulher não foi um fruto do acaso ou por Deus colocar a mão na cabeça e pensar: como eu não percebi isso antes? Como eu fiz o macho e não percebi que deveria fazer a fêmea? Na realidade, macho e fêmea já estava no propósito de Deus. Nós podemos ver isso já no livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26, quando nos diz assim o texto: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Apenas a parte A. Agora veja o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, a criação da mulher já estava no propósito e no plano de Deus, e é isso que nós vamos estudar nesta lição.
comentarista também nos traz algumas informações, e isso acho que tem que ficar muito claro à nossa classe, de que a criação da mulher, ela é imprescindível na mente e na presciência de Deus. Veja que quando o apóstolo Pedro e também João, no livro das Revelações de Apocalipse, vai nos informar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ou conforme uma outra expressão, antes da fundação do mundo, isso só era possível com a criação da mulher. Então, na presciência de Deus, Jesus Cristo nasceria do ventre de uma mulher. E é lindo a gente ver nas Escrituras Sagradas que o cristianismo é o resgate do papel da mulher. Desde o princípio, Satanás tem procurado escravizar a mulher. Desde a sua queda, e por séculos e por milênios, a mulher tem sido escravizada por Satanás. Mas Jesus Cristo veio para restaurar, para trazer de volta a dignidade do papel da mulher. E a gente vê isso nas Escrituras Sagradas aos borbotões. Por exemplo, Jesus Cristo nasce apenas com a participação da mulher, sem que houvesse a participação do macho. Veja que Jesus, ele começa o seu ministério, e ele tem o seu ministério sustentado pelas mulheres. Veja que nós encontramos Jesus por diversas vezes dialogando com mulheres, e muitas vezes até a sós, como a mulher samaritana. Veja que isso em um mundo totalmente machista, como o mundo judaico naquela época. Jesus também, ao ressuscitar, ele aparece primeiramente às mulheres. Então, o cristianismo é o resgate do papel da mulher. A nossa introdução, ela já começa nos dizendo assim, que nesta lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Então, nosso papel aqui hoje não é tratar apenas e tão somente da criação da mulher, mas qual o papel da mulher na sociedade e principalmente no meio familiar. Vamos pensar um pouquinho a respeito do capítulo de número 1, sobre a mulher no plano de Deus. Como já afirmamos, a mulher sempre esteve no plano de Deus, conforme nos informa Gênesis 1, versículo 26 e o versículo de número 27. Então veja que Deus, ao criar o primeiro ser humano do pó da terra, houve uma decisão colegiada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e tomam uma decisão: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus agora, ao criar a mulher, há uma decisão unilateral do Pai, que ele toma a decisão de tirar de algo já criado, por uma decisão colegiada, e tirar algo já existente, portanto, uma de suas costelas, para ali formar a mulher. E o capítulo 2 dessa lição, ela vai entrar de uma forma mais profunda nesse assunto. Por exemplo, vai nos informar que Deus vai aplicar aqui, usando já uma linguagem moderna, uma linguagem dos nossos dias, que Deus vai aplicar no macho uma anestesia. Moisés vai nos falar que Deus faz com que o primeiro homem ele caia em um sono profundo, né? Portanto, para os nossos dias, a palavra anestesia. E o homem, naquele sono profundo, Deus vai pegar uma de suas costelas. Aqui eu já gostaria de fazer um parênteses, que quando a Bíblia vai falar, e as nossas Bíblias, Almeida, Revista e Corrigida e outras mais, vai trazer a palavra costela. Outras versões talvez vai trazer que Deus tirou algo do seu lado, ou abre o lado de Adão. O entendimento que se tem é que seja realmente a costela. Veja que o corpo humano ele é formado por 12 pares de costela. Tanto o homem quanto a mulher, ambos são formados por 12 pares
de costela. Então Deus vai pegar uma de suas costelas para fazer ali a mulher. E isso é muito lindo a gente perceber, porque veja que a Bíblia, não obstante ela ter sido escrita, o livro do Gênesis, pelo menos, aí há 3.500 anos atrás, para sermos bem conservadores, mas hoje a ciência já vem trazendo muitas confirmações de que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja que ao tirar as células tronco, ou a parte do corpo humano que mais possui células troncos, são justamente os ossos mais alongados. Então veja que Deus vai pegar dessa costela não para fazer uma clonagem, porque Deus vai fazer um outro ser a partir de algo já existente, mas Deus vai fazer desenvolver ou desabrochar nesse segundo ser, um ser totalmente independente, um ser consciente, vai fazer desabrochar nesse segundo ser algo que não tinha feito aparecer no primeiro ser. Isso é lindo a gente ver, porque a costela, como esse osso mais alongado, e segundo a ciência, os ossos mais alongados é mais rico no material genético. Isso a ciência hoje diz. E veja que é justamente essa expressão que a Bíblia vai nos informar, que Deus vai pegar uma de suas costelas. Portanto, não sabemos se foi a primeira, se foi a 12ª, algumas do meio, mas Deus vai pegar este material já existente no macho e dele vai fazer este segundo ser. E é lindo a gente ver isso, porque na presciência de Deus, Deus não vai manusear ali um outro pó, um outro barro, porque se Deus pegasse Deus fizesse um segundo ser a partir do pó da terra, poderia achar que era totalmente independente do outro, mas Deus fez para que houvesse ali uma unidade, uma comunhão. Aliás, é isso que o macho vai nos informar. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E osso dos meus ossos e carne da minha carne sou eu mesmo. Na realidade, o que o macho estava querendo dizer eu me vejo nela. Aliás, para aquele casal, o outro era Deus, mas eles se viam como uma só carne. E Deus, ao tirar essa costela, e depois a Bíblia vai nos informar, em Gênesis capítulo 2, o versículo 21, que Deus faz ali uma cirurgia plástica, né? Parece que não fica sinal, porque Deus vai fechar a carne em seu lugar. É isso que diz a expressão. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou. E veja que esse cerrou aqui, para você, professor da EBD, é o cerrou com C de cebola. Não é o S de sapo, não é o cerrar. Esse cerrou é no sentido de fechar, tá certo? Então Deus fechou a carne em seu lugar. Jesus também nos dá um exemplo disso, né? Quando Pedro corta ali a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, naquela noite da sua prisão, Jesus também faz ali uma cirurgia plástica, digamos assim, quando ele coloca a orelha de Malco no mesmo lugar, e não havia o porquê alguém apontar o dedo dizendo que Pedro havia cometido um crime, pois o milagre já estava realizado. Então, Deus, como o cirurgião por excelência, ele tira uma das costelas de Adão e fecha a carne no seu lugar, de tal forma que aquilo não fica sequela. Uma outra questão que eu gostaria que você, professor da EBD, refletisse também para esta lição, é que, veja bem, o nome Adão, e nós já vimos isso na lição de número 1, o nome Adão, ele vem de Adam,
da onde vem que é originada a palavra Adamá, que é a palavra terra. Então a palavra Adam significa homem, ou cor da terra, ou vermelho, a palavra Adam. Mas veja que esta palavra Adão não era apenas o nome do macho. Adão era o nome daquela comunhão macho e fêmea. Veja que a mulher só vai receber o nome de Eva após a queda. Apenas após a queda, lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 20, nós vamos encontrar assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E a palavra, ou o nome Eva significa a que vive, ou vivente, ou segundo ainda algumas traduções, a mãe de todas as nações. Mas veja, este nome só foi dado após a queda, porque nomear é um ato de autoridade, só nomeia quem tem autoridade. Quando Deus vinha todas as tardes, por ocasião da viração do dia, conversar com aquele casal, e Deus chamava por Adão, macho e fêmea se voltavam para ele. Então aquela expressão da Bíblia em Gênesis capítulo 3, quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus está chamando macho e fêmea. Adão era o nome daquela comunhão. Isso fica mais claro para nós no livro do Gênesis capítulo 5, os versículos 1 e 2, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Veja que está no plural aqui, né? Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão era o nome daquela comunhão, porque eles se viam como uma só carne. O outro, reforçando, era Deus. Eles se viam como uma só carne, era uma comunhão. Deus é uma comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, querendo criar algo segundo a sua imagem e semelhança, Deus criou uma comunhão, macho e fêmea, homem e mulher. Pois bem, uma outra questão que você, professor da EBD, pode estar refletindo também com a sua classe, está no capítulo de número 3, sobre a missão da mulher. E aqui nós temos algo importantíssimo para pensarmos juntos aqui. Então, aqui sobre a missão de esposa. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a missão de esposa, a missão de mãe e também a missão como súdita no reino de Deus. Mas primeiro a missão de esposa. Veja que quando Deus apresenta para o macho a mulher que havia criado, o macho se explode em alegria, porque ele vai ficar tão feliz e tão admirado com a obra criada pelo Senhor, né? Porque quando Deus fez o homem, Deus dá para este homem primeiramente uma missão. O homem tem uma missão da classificação do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. E o homem, depois de fazer a classificação das espécies, ele tem um planeta nas mãos, mas ele tem uma consciência nova. E a consciência nova que ele tem eu sou o único da minha espécie. E daí nós temos a explosão da frase de Deus: não é bom que o homem esteja só. E Deus faz o homem adormecer, tira das suas costelas, uma de suas costelas, faz a mulher, mas quando Deus a apresenta, o homem explode em alegria. E ele vai dizer: esta é agora, isso capítulo 2, versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Pastor Claudio de Andrade até nos cita aqui que o homem, naquela felicidade, ele se tornou até um poeta. Ele vai compor aqui um poema, né?
E talvez não é diferente de mim e de você quando nós conhecemos o que hoje é a nossa esposa, a alegria, a felicidade, e nós até nos tornamos poetas nesta hora. E veja que o macho ele vai usar uma expressão que está lá no hebraico, que é muito lindo, porque a palavra que ele vai usar um trocadilho, e veja que talvez no português a gente não consegue usar esse trocadilho neste quesito aqui, mas a língua portuguesa é muito rica também em trocadilhos, e geralmente nos nossos poemas nós usamos isso, mas no hebraico isso é possível, porque a palavra mulher, a palavra homem é ish, e a palavra mulher é isha. Então o que ele vai dizer? Olha, eu sou Ish, você é Isha. Esta será chamada Isha porquanto do Ish foi tomado. Olha o trocadilho, né, que o macho vai usar. É muito lindo a gente ver isso nas páginas das Sagradas Escrituras. Então veja que a mulher, ela é criada para ser esta auxiliadora, para ser esta adjutora, para ser alguém idônea, para estar ao lado. Nem à frente e nem atrás, mas ao lado do ser humano, e juntos, macho e fêmea, como imagem e semelhança de Deus, cumprir o propósito para os quais foram criados. Então, a primeira missão da mulher é ser uma auxiliadora, uma ajudadora, ser uma esposa para o homem. Nós temos até a expressão do sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 14, e o versículo de número 1, que seria bom a gente ler esse texto, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Então veja que o papel da mulher como esposa é o papel de edificar a sua casa. E é muito fácil a gente notar isso quando tem uma mulher sábia em uma casa, né? O zelo, como que ela cuida, como que ela trata, como que ela administra o seu lar. Então o papel da mulher como esposa é edificar a sua casa. Veja que edificar fala sobre o alicerce, fala sobre a estrutura de uma casa. A mulher sábia é aquela que edifica sobre um fundamento sólido, que é a palavra de Deus. A segunda missão da mulher é a missão de mãe, né? E Deus deu isso à mulher, o papel de ser mãe. É muito lindo a gente ver também isso nas Sagradas Escrituras, porque quando há o pecado adentra ao primeiro casal, e quando Deus vem ao jardim e vai falar primeiramente com o macho, e o macho acusa a mulher e diz: olha, foi a mulher que tu me deste. Mas quando Deus vai dar a sentença, e Deus dá a sentença para o macho e diz: olha, com dores, né, com o suor do teu rosto você ganhará o pão de cada dia. Mas quando Deus se vira para a mulher e vai dar a sentença para ela, Deus usa até de uma certa ironia, porque é como se Deus olhasse para o macho e apontasse para o ventre da mulher e dissesse para o macho assim: olha para o ventre da mulher. Você está a acusando, mas olha, é do ventre dela que nascerá o teu Redentor. Ou em outras palavras, a tua salvação, ó macho, depende do ventre dela. É da semente da mulher que nascerá o teu Redentor, né? E Deus já mostrando ali sobre qual seria o papel da mulher como mãe. Isso está lá também em Provérbios, né? O capítulo 1 e o versículo 8, quando vai nos falar até sobre o papel da mulher na criação dos filhos. Veja que diz assim: olha, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina
de tua mãe. O papel da mulher na formação do caráter dos nossos filhos. Isso você poderá explorar melhor na sua sala de aula. Mas o terceiro item, sobre a missão da mulher também como súdita no reino de Deus. Como já afirmamos, Satanás tem procurado escravizar as mulheres, mas o cristianismo é a religião que veio resgatar o papel da mulher da onde nunca deveria ter saído. A Bíblia nos traz, tanto na antiga aliança como na nova aliança, no Novo Testamento, exemplos de mulheres que foram fundamentais, imprescindíveis, tanto para a nação de Israel quanto para a igreja de Cristo. Por exemplo, na nação de Israel, e o pastor Claudio Honor, no seu livro, da qual é extraída esta lição, ele deixa isso mais claro quando ele vai falar, por exemplo, sobre o papel de Sara, a esposa de Abraão, o papel que esta mulher teve como mãe ao dar à luz a Isaque e desta descendência vir a nação de Israel e, por consequente, a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele traz ali o cuidado que Sara teve na criação de Isaque, mostrando ali o papel da mulher como mãe. Mas ele vai trazer também, por exemplo, já na passagem da antiga para a nova aliança, o papel de Maria, a mãe de Jesus, mostrando ali o cuidado de Deus para com as mulheres. Veja que o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. E ela pergunta: mas como há de ser isso, uma vez que eu não conheço o varão? E o Gabriel vai informar a Maria: olha, eis que a sombra do Onipotente te cobrirá. E assim nós encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras que Maria, 9 meses depois, dá à luz ao Senhor Jesus Cristo e tem o papel de criar o menino segundo a orientação de Deus. Então veja, enquanto Satanás tem procurado escravizar as mulheres, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada e a Santa Igreja de Cristo Jesus tem procurado resgatar o papel da mulher na sociedade. A mulher é fruto da mente de Deus, do plano de Deus. Ela não foi feita nem superior e nem inferior ao homem, mas ela foi feita igual ao macho, para estar ao lado dele, para ser a adjutora, para ser a auxiliadora. Então o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Veja que como Satanás tem procurado acabar com a raça humana. Hoje está muito em voga a questão da ideologia de gênero. Mas o que nós temos é a teologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. A ideologia de gênero que tenta fazer com que a mulher se sinta superior ao homem, ou o homem se sinta superior à mulher e haja uma concorrência entre ambos. Veja que o feminismo tem procurado fazer isso, trazer uma concorrência entre macho e fêmea, mas a Bíblia traz uma unidade, uma só carne. É lindo a gente ver isso na Bíblia Sagrada. Então, sozinhos e isolados, não vão a lugar nenhum e tendem a desaparecer. Mas o homem só se frutifica e multiplica. O homem no sentido genérico. Ele só se frutifica e multiplica com esta comunhão de macho e fêmea. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, capítulo 31, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor.
E eu desejo que você, professor da EBD, possa desenvolver esse tema juntamente com a sua classe, mostrando primeiramente que a mulher não é fruto do acaso e nem por um esquecimento de Deus, mas é algo que já estava na presciência divina. Aliás, a presciência divina é que Deus ele é aquele que conhece o fim desde o começo, como nos informa Isaías capítulo 46 e o versículo 10. Então, na mente de Deus, já estava ali no seu propósito a criação de macho e fêmea. Em segundo lugar, o nome Adão significava o nome daquela comunhão, mas o pecado foi uma ruptura. Veja que quando entra o pecado, não é mais agora uma só carne, o macho separa a fêmea de si, agora não é mais carne da minha carne e osso dos meus ossos, mas ele diz, eu vou ser chamado Adão, você vai ser chamado Eva, conforme Gênesis 3 e o versículo 20. Mas não foi assim o propósito de Deus no seu início, mas é que ambos vivessem um para o outro, né? E que eles pudessem viver um para o outro e ambos vivessem para Deus. Esse é o propósito de Deus. Jesus veio para resgatar isso, resgatar esta comunhão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.